Dentro de um processo de administração, nós contamos com 4 principais vias de administração de medicamentos. Primeira delas, via oral, segunda, via subcutânea, terceira, via intramuscular e a quarta, via intradérmica. Olhando e avaliando detalhadamente cada uma dessas formas de administrar medicamentos, nós podemos entender que na via oral já está dizendo, são medicamentos onde a substância é introduzida pela cavidade oral, ou seja, pela boca. Esse medicamento ele pode ser líquido ou ele pode ser em cápsulas ou comprimidos, tá? E quando o paciente está portando sonda nasogástrica, esse medicamento não pode ser administrado por via oral, não pode ser administrado pela boca. Ele tem que ser administrado pela sonda nasogástrica, tá bom? Vocês não podem esquecer esse detalhe. Quando o paciente estiver portando sonda nasogástrica, ou seja, sonda pelo nariz, a medicação ela precisa ser administrada pela sonda. Posterior à administração da sonda, vocês vão precisar lavar a sonda com 10 a 20 ml de água. Se o paciente estiver em balanço hídrico, ou seja, o controle de líquidos ingeridos pelo paciente e excretados, vocês não podem esquecer de realizar o registro dessa medicação, inclusive com a água que foi utilizada para lavar a sonda. A via intradérmica são aquelas camadas mais superficiais. Eu coloquei aí para vocês que são as camadas superficiais da derme, né? O bisel, independente se é intradérmica ou se é subcutânea ou é V, o bisel sempre deve estar voltado para cima. A única forma de administração que o bisel fica lateralizado, ou seja, aquela partezinha que corta não fica de frente, ela fica lateral, é a forma intramuscular. Por que isso, professora? Porque se eu coloco o bisel da minha agulha nesse formato, eu corro o risco de lesionar as fibras do meu tecido. Se o meu tecido é assim e eu coloco o meu bisel assim na lateral também, ele vai entrar aqui na lateral da fibra, eu administro a medicação e quando eu retiro a administração não tem o lesionamento da fibra, tá? E se eu administrar assim, o que acontece? A agulha ela vai entrar rasgando a fibra e vai lesionar a fibra, tá? Então essa é a via intradérmica, é uma forma a superfície da derme, é um dos tecidos mais finos, mais superficiais que nós temos. O bisel deve estar voltado para cima, paralelo à superfície, nós acabamos de falar, né? E a técnica é a mesma, de estender com o dedo indicador e o dedo polegar, região onde você vai administrar, ou seja, você vai fazer esse procedimento aqui, ó, tá bom? Se for endovenoso, você vai fazer esse procedimento para quê? Para esticar o braço, a pele do paciente, para segurar a veia, tá? Para não deixar essa veia dançando, que a gente chama de bailarina. A via subcutânea, a gente precisa gerar uma prega subcutânea. Geralmente, essa forma subcutânea na verdade a intradérmica, ela é muito utilizada também, intradérmica e subcutânea, em salas de vacina. Dentro da clínica médica já se usa mais para administração de antihemorrágicos, de insulinas, dentro da via subcutânea, intradérmica não, tá? A subcutânea, como eu coloquei, a gente precisa gerar uma prega quando se trata de sala de vacina, né? Eu devo evitar o levantamento do músculo para evitar lacerações na fibra muscular. Eu preciso administrar de forma lenta e não massagear. É a mesma orientação. Tirou o bisel, bota um pedacinho de algodão em cima, pede para o paciente segurar levemente, tá? A via intramuscular, preferencialmente eu devo utilizar um ângulo de 90 graus, eu coloquei para vocês. Demonstrando aqui qual o posicionamento correto
Você pega aqui o músculo do paciente, aqui está a região de ombro do paciente. Você mede 4 dedos, partindo aqui do início do ombro, final de clavícula. Você mede aqui 4 dedos. Aqui, ao término desse meu quarto dedo, eu vou fazer isso aqui, eu vou pinçar o meu músculo. Olha só, esse aqui é o meu músculo. Eu vou pinçar 4 dedos abaixo, eu marco aqui, geralmente está na linha axilar. Eu pinço o meu músculo e aqui no ângulo de 90 graus, não é assim e nem assim, tá, pessoal? Não é assim e nem assim, é assim, bem de frente aqui no músculo. Ângulo de 90 graus é aquele que vai reto ao músculo, tá bom? Pinço o músculo, faço o processo de introdução da agulha, lembrando que o meu bisel deve estar na lateral, tá? E faço a administração da minha medicação com muita cautela e também não preciso ir correndo, porque o músculo ele tem um tempo de absorção de medicamentos, tá? Nossa aula hoje é uma aula bem tranquila, como eu falei para vocês. Aí estão as 4 questões pertinentes à nossa aula de hoje e vamos lá que vamos orientar. Eu peço para vocês citarem aí os 9 certos da administração de medicamentos. Lembra que nós acabamos de ver, tá? Se eu não me engano, no primeiro e no segundo slide da nossa aula de hoje. Quais os 9 certos? Vamos lá: paciente certo, dose certa, hora certa, apresentação certa, ação medicamentosa, resposta às perguntas que nós fazemos ao paciente, né? Então são 9, eu já dei bem umas 7 para vocês. Quais são os principais erros da administração de medicamentos? Nós sabemos que são 3 os principais erros de administração. Eu peço para vocês me dizerem quais são. E eu peço também para vocês me dizerem as vias de administração de medicamentos. Quais são as 4 vias que eu tenho para fazer a administração de medicamentos? Acabamos de falar, né? E por fim, a 4ª questão, eu peço para vocês me citarem, olha só a pergunta, hein? Na sequência correta, a técnica para a administração de medicamentos. Qual é a sequência para a administração de medicamentos? Tá lá no slide de vocês, quando eu coloco técnicas para a administração de medicamentos. Primeiro tópico é o que? É lavar as mãos, tá bom? Eu desejo para vocês uma boa aula, eu espero ter sido muito clara, muito direta com vocês. Eu quero fazer uma observação que é muito importante para vocês, quanto à administração de medicamentos de via intramuscular. Quando se trata de via intramuscular, nós temos 2 tipos de apresentação de administração. 2 locais que nós podemos administrar, que são os principais, na verdade são 3, né, onde tem músculo, mas os principais estão no deltoide e no glúteo. Sabemos que deltoide é esse nosso músculo aqui, e glúteo, eu tenho certeza que vocês também sabem onde fica. No deltoide, atenção, essa informação é muito importante, não consta no slide de vocês. No deltoide, a capacidade máxima permitida, vejam bem, anotem, capacidade máxima permitida para administração de medicamentos no músculo deltoide, ou seja, no músculo do braço, é 3 ml, no máximo. O ideal e recomendado pela maioria dos autores é o que? 2 ml, tá bom? Isso se tratando de deltoide. Se tratando de glúteo, eu posso administrar até 10 ml, sendo 5 ml, 5 ml em cada lado. Por quê, Fernanda? Porque 10 ml é uma quantidade grande e pode vir a lesionar o músculo, desenvolvendo um nódulo naquele local, tá? A agulha, vocês sabem que deve estar sempre com o bisel voltado para o lado, tá bom? E seria essas informações extras que eu achei bem importante ressaltar com vocês.
Então anotem isso daí, isso aí pode ser questão de prova, tá? Não tá no slide, mas tá no vídeo, então anotem. Qualquer dúvida sobre a administração de medicamentos e sobre a atividade, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um bom descanso e até a nossa aula de segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.